Boa noite, irmãos. O importante é a gente ter a consciência de que para Deus não existe ontem, desde que cada um se arrependa hoje. A palavra nos dá essa garantia de que esse Deus, Ele se alegra diante de um coração arrependido, diante de uma recobrança de consciência, né? No sentido de que fez algo errado. Por isso que nós estamos falando domingo a domingo nesta palavra. Mostramos no culto passado que esse Deus já nos dá esse dom, já nos dá esse poder de sermos verdadeiramente santos. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16. Há um sociólogo, um filósofo dos nossos dias, contemporâneo, polonês. Hoje ele tem 84 anos, ou melhor, 87 anos, e ele escreveu um livro intitulado O Amor Líquido. Não sei se ele é cristão, não sei se ele é ateu, não importa, mas o que ele escreve aqui é que ele relata uma realidade dos nossos dias. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. O nome dele é Zygmunt Bauman. E ele descreve que a fragilidade dos laços humanos está cada vez mais líquida, está cada vez mais indo embora. Estamos cada vez mais aparelhados com iPhones, tablets, notebooks e etc. Tudo para disfarçar o antigo medo da solidão. O contato via rede social tomou o lugar de boa parte das pessoas, cuja a marca principal é a ausência de comprometimento. Acostumados com o mundo virtual e com a facilidade de desconectar-se, as pessoas não conseguem manter um relacionamento de longo prazo. É um amor criado pela sociedade atual, ou seja, essa modernidade líquida, para tirar-lhes a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros. Pessoas estão sendo tratadas como bens de consumo, ou seja, caso haja defeito, descarta-se ou troca-se por versões mais atualizadas. Irmãos, o que a Bia clamou ainda há pouco aqui é o que a igreja precisa fazer, é o que realmente a igreja precisa fazer uns para com os outros, porque a igreja ela é instituída por Deus para uns auxiliarem aos outros. Em dias de iguais é que nós devemos fazer a diferença. Nós não podemos ficar com essa modernidade que está aí, descartando, não é? Descartando o relacionamento como se fosse produto.
Eu não sei vocês, mas eu tenho dentro da minha gaveta, coisa que ainda não botei fora, não sei nem porquê, 4, 5 modelos de celular antigo que foram ficando obsoleto com o tempo. Não tinha os recursos que os que têm na atualidade, né, nos dá hoje. Pessoas não são objetos. E o que a gente está vendo, irmãos? Como há um levante muito grande com a família. A família, ela está sendo atacada em todos os sentidos, porque nós sabemos que nós temos um inimigo mortal. Porque assim como Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele está fazendo devastações nas famílias. Muitas coisas que estão sendo substituídas por valores, coisas com valores temporários que estão sendo, ou melhor, coisas que deveriam ter valores eternos, estão sendo substituídas por valores temporários. A gente está tomando decisão sem consultar esse Deus, e aquilo que a gente sempre fala aqui: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Será que o Senhor está na minha decisão de quebrar relacionamentos? Ou construir relacionamentos? Relacionamentos principalmente familiares. Nós temos que ficar atento com as ciladas, com as artimanhas do maligno, porque ele não descansa. Por isso que a Bíblia já nos dá uma série de revelações, para a qual nós devemos caminhar mais uma milha, nós devemos dar a outra face, nós devemos perdoar 70 vezes 7, porque caso contrário, eu estou botando fora, como se fosse, esse amor líquido que esse sociólogo, esse filósofo escreve, que é o mundo. Nós sabemos que no mundo teremos aflição, mas aquilo que eu sempre falo para vocês, olha a primeira parte do verso: tenham paz em mim, tenham paz no Senhor Jesus. Entrega para Ele. Mulher, entrega seu marido. Marido, entrega sua mulher. Mãe, entrega o seu filho. Filho, entrega o seu pai, seus pais. Põe na mão do Senhor as suas decisões. Põe na mão do Senhor. Porque o mundo, ele quer que a gente sofra. Ele quer exatamente esse amor líquido, essa coisa que vaza pelo ralo, que nós não conseguimos reter. Mas o amor que Deus nos ensina, conforme foi ontem ainda falado na INC, ministrado no último domingo, é o altruísmo, aquilo que não é egoísmo. Eu tenho que pensar mais no próximo, eu tenho que caminhar nessa vida agradando o outro e não a mim mesmo. Eu tenho que aprender a ser segundo. Lembra daquilo que Thomas de Kempis fala, que das 3 coisas, se você quer viver em paz nessa vida, viver em santidade, viver sem ansiedade nessa vida, é trocar de lugar. Marido senta na cadeira da sua mulher, mulher senta na cadeira do marido. Porque às vezes, uma ofensinha. Eu dei um curso aqui, uma ocasião, e convém falar
sobre regeneração. Nós conhecemos uma ratoeira, certo? Aonde que você coloca o queijo naquela ratoeira, aquela pontinha aonde que você espeta o queijo para que você está disfarçando para o rato não ver que tem uma armadilha para pegar? Aquilo se chama escândalos no grego. Escândalos no grego é a armadilha que o diabo usa para nos afastar de Deus, para quebrar relacionamento. Isso é ofensa. Eu ofendi o meu esposo. Ele já vai ficar no cantinho dele, magoado, porque ele se ofendeu. Ele entronizou essa ofensa. E uma pessoa que está com ofensa entronizada, ele nem consegue mais ouvir a outra falar do lado dele. Essa é a armadilha que o diabo usa para quebrar relacionamento. Ofensas, coisinhas miúdas. Eu fiquei ofendido porque fulano fez isso ou deixou de fazer isso. São armadilhas, são estratégias que o diabo está utilizando para acabar com a família de Deus. Porque nós somos a família de Deus, esse culto é um culto da família. Nós estamos aqui para nos fortalecer cada vez mais na palavra, na voz desse Deus, para caminhar nesse mundo que é de amor líquido. Vaza, literalmente vaza. E quem fala isso é um sociólogo, é um filósofo contemporâneo dos nossos dias. E com toda a razão, porque ele está vendo, ele está fazendo o panorama do que está aí fora. Quantos casamentos sendo dissolvidos por falta de diálogo, por falta do outro dar o braço a torcer, porque tem um ditado que diz que o mais forte dá o braço a torcer, porque o fraco ele é sustentado só pelo orgulho. Eu não vou me render, eu não vou pedir desculpa. É tudo o que o diabo quer. Aprenda, crente, aprenda a pedir perdão para o teu próximo e aprenda a pedir perdão para o seu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a... Sabe o que significa essa palavra, amar o meu próximo como a mim mesmo? É cada vez que, eu sempre falo isso, às vezes você de manhã olha no espelho, você não se aceita. O cabelo não ficou do jeito, você não disfarçou a careca como devia, ou então não cobriu a orelha, você não se gostou. Mas isso não quer dizer que você deixou de se amar. Eu posso não gostar de determinadas atitudes do meu semelhante, da pessoa que convive comigo, ou do meu colega de trabalho, enfim, do meu parente, mas eu não posso deixar de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo, porque eu não vou deixar de me amar um dia que eu sair com o cabelo torto. Eu posso não me gostar naquele instante, mas... estatisticamente falando, nós gostamos de nós mesmos milhões, trilhões de vezes do que em relação a outra pessoa. Esse é o nosso comportamento, mas o que Deus pede é para que realmente esse mesmo amor que nós temos por nós devemos ter com o nosso semelhante. Amém? Por isso que esse Deus rico em misericórdia, rico em perdão, ele esquece o nosso ontem, desde que estejamos arrependidos hoje. Amém? E quem nos dá prova disso é o homem segundo o coração dele, que realmente chegou, A coisa mais sublime que tem nessa vida, irmãos,
A coisa que nos traz uma paz que transcende a nossa compreensão, porque é isso que Jesus quer que realmente nós façamos. Peça perdão. Eu até brincava numa casa de recuperação, né? Eu falei, se alguém passar aqui agora e pisar no teu pé, você pede perdão para ele, antes dele se desculpar. Porque vocês vão brigar aqui por causa de um tênis virado. O diabo vai fazer com que vocês briguem porque um chinelo está fora do lugar aqui no alojamento onde vocês estão. E não bastou, não é? Essa ministração que o cara saía na faca, qualquer coisinha que um ofendia o outro. Relacionar é ceder. É se colocar no lugar do outro. É deixar de conjugar eu. E sim, nós. Amém? Abra a Bíblia de vocês. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12. Enquanto vocês acham, família, joelho no chão. As decisões de um pai de família, as decisões de uma mãe de família, não é? Enfim, não pode mais ser norteada no meu eu, e sim no nós, porque tem seus filhos. Quantas crianças que estão nesse mundo perdidas por decisão impensada de um pai ou de uma mãe. Esse Deus fala, esse Deus mostra aquilo que realmente nós devemos fazer e ser nessa vida. Fazer concessões. Acharam? Paulo, ele continua falando aos Colossenses através da carta que ele encaminha pelo pastor da igreja de Colossos, que era Epáfras, que nós já vimos aqui no capítulo 1, que Epáfras foi buscar alguns aconselhamentos dele quando os gnósticos estavam entrando dentro da igreja. E nesta carta, Paulo, no capítulo 13, ele escreve, então... Ele está falando para a igreja de Colossos como para nós nessa noite. Como santos e amados e eleitos de Deus, reveste-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, reveste-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Não este amor líquido que está aí no mundo, mas no amor altruísta que esse Deus nos ensina, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus por Ele, a Deus Pai. Amém. Abaixe a fronte de vocês. Vamos entregar essa palavra para que o próprio Espírito Santo de Deus nos ensine
tudo o que nós necessitamos saber com relação àquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Nós já reconhecemos que esse Jesus veio para nos libertar, para quebrar tudo que é algema, tudo que é corrente, tudo que é grilhão nas nossas vidas, para nos livrar, para nos fazer cada vez mais amorosos uns com os outros, assim como Ele nos amou. E como diz a palavra, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glorioso Deus, Pai, e Seu Espírito Santo tenha total liberdade para falar no mais profundo do nosso ser nesta noite, Pai, diante das nossas incompreensões, nos nossos relacionamentos, mostrar que essas quebras de relacionamento não são coisas que vêm de Ti, Senhor, e sim do maligno. Essas ofensas que nós estamos entronizados, Senhor, esses perdões que nós estamos deixando de dar, Senhor, nos ensine nessa noite, Pai, porque queremos ser uma família que cresce ouvindo a Sua voz, ouvindo a Sua palavra e aplicando a Sua palavra, até mesmo nos afazeres domésticos, dando graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos oportuna fazer diariamente. É assim que nós queremos aprender de Ti, Senhor. Fala, Seu Espírito Santo tem total liberdade para mudar esse comportamento das nossas vidas nessa noite, Pai. Opere, Senhor, opere através dos dons, Pai, comunicáveis a nós, Pai, que sejam revelados aqui, Pai, para cada um dos meus irmãos, Pai, esse poder que eles já possuem, Senhor, para trabalhar na Sua obra, para juntos fazermos a igreja que o seu Filho Jesus espera, e que nós possamos apresentar a todas as famílias que estão aí desencontradas nesse amor líquido, Senhor, para que elas possam ter esse amor e essa paz que ultrapassa toda a nossa compreensão, que é encontrada somente no Seu Filho Jesus. É para Ele que nós oramos, Senhor, já te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: quando Jesus está em primeiro lugar da minha vida. Começa a refletir, não é? Porque é comum nós falarmos que estamos em Cristo. Mas será que as nossas atitudes realmente ratificam, ou seja, confirma que Ele vem em primeiro lugar na nossa vida, em tudo o que fazemos? Porque diz a palavra que tudo o que fazemos devemos dar graças. Se comemos, se bebemos, se vestimos, não é para a glória desse Deus. Já mostramos aqui a carta de Colossenses. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele faz duas divisões. A primeira parte é para dizer em quem nós devemos acreditar, ou seja, em quem verdadeiramente nós devemos crer. E a segunda parte ele usa para nos mostrar o que devemos fazer com a nossa fé em ação. Há uma palavra no grego que chama-se praxis, ou praxis, como queira. Essa palavra é a prática, é o desenvolvimento, né? É aquilo que nós já estamos fazendo com algo que nós adquirimos. Nós já sabemos que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Nós sabemos que nós devemos imitá-lo, porque Ele suportou tudo por nós.
Nós sabemos que Ele é amor, que Ele é disciplina, que Ele é compreensão, que Ele é compaixão, que Ele é misericórdia, que Ele é graça. E é isso que nós devemos ser, misericordiosos, graciosos com as outras pessoas, no sentido de que, manter um bom relacionamento. Então, o que nós devemos fazer? Essa prática em ação é o que Deus espera de cada um de nós, porque esse Deus, quando Ele nos comunica os seus dons, quando Ele transfere para nós esse poder que já opera dentro de cada um de nós através do Espírito Santo, Ele coloca em nós algo dele. Já falamos que a data provável dessa carta é dos 60 anos depois de Cristo, basicamente nos primeiros passos da igreja primitiva, 30 anos da igreja primitiva. O local, mais uma vez, Paulo, ele era prisioneiro de Roma, e que nesse instante ele ainda continua escrevendo para Epáfras, que foi procurar, que era o pastor de Colossos, relatando todos os acontecimentos da igreja, através daquelas falsas doutrinas que iam entrando, o mundo entrando dentro da igreja, e o crente cada vez mais se dividindo. O divórcio dentro da igreja começou a ser um processo natural, separação, enfim. Já falamos aqui que os mestres gnósticos, eles não negavam a importância de Jesus Cristo, mas eles negavam o seu verdadeiro ser, ou seja, o seu senhorio, a sua majestade. É isso que nós temos que refletir. Quando Jesus está em primeiro lugar da nossa vida, o que nós estamos fazendo? Assim como os gnósticos, eles reconheciam a proeminência, mas negavam a preeminência, ou seja, eles sabiam da existência, eles sabiam que Cristo era uma pessoa especial, mas não lhe dava o seu verdadeiro poderio, a sua verdadeira majestade. E nós, nas nossas atitudes, nós estamos fazendo estamos tendo esse mesmo posicionamento dos gnósticos, porque um dia nós reconhecemos quem é Jesus, e no outro nós tiramos o trono que ele deveria estar, sentado na direção da nossa vida, porque nós passamos a tomar decisões sem consultá-lo. Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador, irmãos. Jesus Cristo é a fonte da vida do crente. O que significa essa fonte? É da água que eu tenho que beber, para que eu sacie a minha sede, todas as minhas ansiedades, É nessa fonte que eu tenho que me recorrer a todos os instantes. Em Cristo Jesus acaba todas as práticas de sabedoria carnal. Em Cristo Jesus acaba a velha vida de pecado. Existem muitos crentes em nossos dias ainda querendo escrever o 5º Evangelho. Eu sempre bato nessa tecla, inclusive isso foi a discussão, foi a tese da minha monografia quando eu fiz teologia. O 5º Evangelho. Muitos crentes ainda não abandonaram a prática do velho homem. Como eu sempre digo aqui, eles querem uma Bíblia permissiva, ou seja, eu vou continuar fazendo essa coisa. Embora Deus fale para que eu não faça, mas eu vou continuar fazendo. Deus não se importa. Deus tem tanta coisa para se preocupar nesse mundo, será que Ele vai se preocupar com isso exatamente que eu estou fazendo aqui agora? Uma Bíblia que tolera tudo que a gente faz. A Bíblia ela dá passo a passo de como nós devemos nos proceder. Primeiro ela passa a mostrar o relacionamento que tem que ser conduzido uma família. Pais, não provoquem seus filhos. Filhos,
Respeite seus pais. Maridos, ame a sua esposa assim como Jesus ama a igreja. Mulheres, respeitam seus maridos. Observa que no relacionamento, a minha razão, entre aspas, né? A minha voz para aonde que começa a voz do outro. Eu tenho que aprender a ceder, a dar esse braço a torcer. Porque se eu manter esse braço torcido, eu estou sendo sustentado só pelo orgulho. Já disse isso, mas é importante a gente enfatizar, mentalizar, refletir. Porque o orgulhoso, ele só anda, né? O que não dá o braço a torcer, ele só anda sustentado no seu orgulho. Quantos homens arrependidos aí fora estão nesse instante por conta do orgulho? Eu tomei uma atitude, eu não vou voltar atrás. Se Deus, Ele esquece aquilo que o homem fez ontem, desde que ele se arrependa hoje, nós temos essa, aonde recorrer a todos os instantes da nossa vida, que é esse Deus que quer nos dar paz, alegria. Se acerta com esse Deus, busque se acertar com esse Deus naquelas coisinhas simples do dia a dia. Às vezes, por causa de uma caneta, eu me disponho com o meu colega de trabalho, uma régua, uma tesoura. Vai vendo, coisinhas miúdas vai fazer com que você ponha dentro do seu coração raiva. Fulano não faz, deixa tudo daquele jeito, vai lá e faz uma vez, faz duas vezes. É difícil, irmãos, mas é necessário. É dando que se recebe. Quando eu mudo o meu comportamento, primeiro, as pessoas que estão do meu lado, elas vão observar. Se eu estou fazendo coisa para agradar determinada pessoa, ela também vai fazer coisa para agradar a mim. Relacionar é concessão. Nós estamos diante de uma autoridade. Eu fico às vezes me perguntando se esse presidente ele vai ficar nas redes sociais ou ele vai realmente enveredar por aquilo que é eterno. Porque discursar é uma coisa, fazer é outra. Se eu ficar dando resposta em rede social, o que vai acontecer com esse país? Um país virtual. Não faz de conta, conforme tem muitos relacionamentos hoje virtual, não faz de conta. Eu estava vendo um quadro humorístico que eu até achei interessante, A pessoa chegou e sentou do lado da outra, a outra virou para ela: você não vai me cumprimentar? Ela falou: estou esperando você me responder, porque ela sentou do lado da outra e, oi, pelo celular. Você não deu nem os 2 tiquinhos azul aqui que você leu o meu oi. E a pessoa do lado dela, sem ela cumprimentar. E é isso que às vezes está acontecendo dentro das casas. A falta de diálogo. Um dia, eu ouvindo determinada coisa, eu virei para a Bia e para os meus filhos até. Sabe o que mantém exatamente uma família unida? É a convivência. É saber conviver. Eu sei que a pessoa é falha num monte de coisa.
Se eu ficar olhando só para o defeito dessa pessoa, eu vou passar a botar ela para longe de mim. Irmãos, essa palavra de hoje, ela tem tudo a ver com isso que eu estou falando, porque, né, esse culto é o culto da família. O que a Bia clamou aqui é o que nós devemos fazer para os nossos. A igreja tem que fazer para todas as famílias que andam junto, para todos da nossa parentela. O diabo, ele está fazendo uma devastidão nas famílias. Muitos filhos aí, né, drogados, desencontrados, se suicidando, por não ter diálogo dentro de casa. Olha o que esse homem escreve aqui com relação a esse amor líquido. É sério isso? É sério. Amor líquido está indo para o ralo. Nós estamos deixando de amar verdadeiramente. Os crentes, ele deve agora se revestir de uma nova natureza. Dessa natureza divina, dessa natureza santa que já habita dentro de cada um de vocês, que é os dons que esse Deus já nos deu. Quando estudamos essa carta aos Colossenses, nós observamos o que a graça, a misericórdia de Deus já fez para cada um de nós. Paulo, nesses versos, nos transmite alguns conselhos para que possamos viver em santidade através das vidas cristãs. Quando eu dizia aqui, conversando com a Bia, com os meus filhos, que é o convívio, claro que é o convívio, mas acima de tudo, a tolerância. Eu, quando ainda estava no banco, eu argumentando com a equipe que eu comandava, que era 1.100 pessoas, eu tinha 11 superintendentes que se reportavam a mim, eu tinha 45 gerentes de núcleo, não sei quantos supervisores, todos sob a minha responsabilidade. E quando eu fechava com os superintendentes para transmitir para todos os outros, eu dizia uma coisa que eu tinha aprendido e que nunca me esqueci. Se você for olhar os defeitos das outras pessoas, você vai encher um caderno. Agora, se você for olhar pelas qualidades da pessoa, você não vai conseguir encher uma página, porque é mais fácil a gente olhar os defeitos do que as qualidades. Por que eu vou olhar o defeito sabendo que o defeito, eu vou copiar o defeito daquela pessoa, sabendo que o defeito não presta nem para ele? O que eu quero saber? Eu vou passar a corrigir o defeito dessa pessoa com o meu comportamento, com o amor, com a compreensão, olhando exatamente as privações da vida dessa pessoa num determinado momento, né? Porque às vezes eu fui criado de uma maneira, a pessoa que está comigo, ela foi criada de outra. Eu tenho que observar tudo isso. Isso é convívio, isso é tolerância, é amor, e é dando que se recebe. Primeiro conselho de Paulo, nessas palavras: quando Jesus está em primeiro lugar na minha vida, as mais apreciadas qualidades aparecem em mim. Deixa Jesus agir através da sua vida. Como santos e amados eleitos de Deus. O termo eleitos significa escolhido de Deus para a eternidade. Se Deus salvasse o pecador com base em seu mérito ou em suas obras, ninguém seria salvo. A graça é o favor de Deus para nós indignos pecadores. Paulo, ele lembra aos Colossenses, como a nós também, que Deus já fez para cada um de nós. E ele está pedindo: você deve ser santo,
pelo que Deus já fez em você. Você deve ser santo pelo que Deus já deu para você. Você deve ser santo pelo que Deus já realizou por você e para você. Olha o que diz a palavra, Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Se você está aqui hoje é porque esse Deus te escolheu, e Ele sabe que você é capaz de amar, de ser irrepreensível em determinadas coisas, que as suas atitudes que eram feitas antes sem Ele, hoje você faz com Ele, através dele. Que nós pregamos esses dias atrás, Romanos capítulo 6, verso 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. As pessoas falam, você já foi batizado? Fui. O cara que não é crente fala, será? Eu li lá uma vez que as pessoas que foram batizadas morreram para determinadas coisas. Esse cara foi batizado? Fomos, pois, batizados e sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí o cara está convidando o irmão que vai ser batizado agora em abril, para a honra e glória desse Deus, se assim Ele nos permitir, com as pessoas todas que vocês vão trazer. O irmãozinho está convidando, fazendo aquelas coisas do passado e convidando o irmãozinho para ser batizado. Há um conceito de batismo aí fora que as pessoas acreditam que quem é batizado muda a vida por completo. E muda. Só que muda de uma maneira que talvez ela não entende ainda. Mas deixa ela entender dessa forma. Porque Deus, Ele vai fazer mudança nessa vida. Eu não tenho dúvida disso. Porque a palavra, ela não só informa, como ela transforma. Ponto de exclamação aí para vocês ficar pensando um pouquinho. Devemos nos despir dos velhos trapos do pecado e da morte. Trapos de imundícia que eu vestia antes. Eu tenho que substituir todas essas roupas por vestes alvas, claras, brancas, como a neve. Devemos nos vestir com vestes santas e definitivas. E essa santidade não é para que você está tirando essa roupa de santidade, não é para você ficar tirando ela e colocando e substituindo com outra. É para ela ficar em ti definitiva. Eu tinha um chefe que às vezes ele me chamava a atenção, me puxava a orelha, porque ele falava que eu me envolvia muito com o grupo que eu comandava. Pode caber? Ele falou, Alírio, cada vez que você chegar no teu escritório, pintura o teu coração junto com o teu terno. Mas Jesus, Ele fala, veste roupas santas e permaneça com ela. Oh, glória a Deus. Revesti-vos, ou seja, troca essa vestimenta. Para de ficar trocando de roupa. Um dia no pecado e outro dia como santo. Quem crê em Cristo é separado do mundo para o Senhor.
Não somos de nós mesmos, pertencemos inteiramente ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Glorifica para Deus, entrega para o Senhor, entrega para o Senhor. Vistam-se com um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando o incrédulo peca, é uma criatura transgredindo a lei do Criador, do justo juiz. Mas quando um cristão peca, é um filho de Deus entristecendo o coração amoroso do Pai. Vai vendo a diferença? O amor é a motivação mais forte do mundo. Segundo o conselho de Paulo, quando Jesus está em primeiro lugar da minha vida, a compreensão e o perdão predominam em mim. Paulo considera aqui a vida que devemos ter sendo a igreja de Jesus Cristo. É na igreja que se mostra a verdadeira santificação. É verdadeiramente santificado quem consegue perdoar. O perdão faz parte da nossa nova natureza em Jesus. Não se sinta diminuído quando você perdoa. Ao contrário, sinta que você está agradando ao Pai. Tem pessoas que, para liberar um perdão de coisinha miúda, gastam uma energia tamanha, não sabe que com isso está deixando de ver Jesus sorrindo de orelha a orelha. Ele tem sentimento, ele chora com seus atos que contrariam o Pai, e ele se alegra com seus atos que alegra ao Pai. A compreensão deve fazer parte da vida do crente. Olha, irmãos, o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Às vezes, aquela falhinha, aquela coisinha que a outra pessoa está fazendo, nossa! Como isso me perturba. Aos olhos do Pai. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque não eram judeus, ou seja, crentes. E não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 3. Terceiro conselho. Quando Jesus está em primeiro lugar da minha vida, reflita, irmão. Vai refletindo se Jesus está verdadeiramente no primeiro lugar da tua vida. Olha a tua atitude, veja o que você está fazendo. Peça para que esse Deus, esse Espírito Santo, lhe esclareça, lhe revele, não é? Tudo aquilo que você tem que botar fora. Aqueles trapos de imundícia para deixar hoje aqui e voltar para a tua casa com essa roupa santificada para a honra e glória desse Deus.
Quando Jesus está em primeiro lugar na minha vida, o amor me une com todos, não me desune. O amor que sustenta todas as virtudes cristãs. Olha a confirmação. O amor é o principal dom. O amor é o principal fruto. Nossas ações devem ser feitas de bom grado. E somente através do amor que se mantém o vínculo da perfeição. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ou seja, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Quarto conselho. Quando Jesus está em primeiro lugar da sua vida, a paz de Cristo. Oh, Deus amado. E a gratidão dominam o meu coração. Irmãos, quantas coisas nos roubam a paz. Quantas coisas que nos tira do eixo, né? Da paciência. Essa paz que eu tenho certeza que o Espírito Santo está colocando agora dentro do coração de cada um, porque Ele está aqui, Ele está tocando aqui, Ele está manifesto aqui. É essa paz que você tem que ter nas suas decisões. Tenha essa paz. Eu duvido que não tenha um coração agora aqui que esteja com paz, porque a paz dele. Não é a paz desse que está falando? Absolutamente. É a paz dele que está aí agora dentro do teu coração. Porque ele se faz presente. Cristo passeia na igreja. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, a igreja. Domine em vossos corações e sede agradecido. Colossenses 3:15. E este verso serve para sempre nos orientarmos do Senhor. Se o Senhor lhe trouxer a paz no coração, continue a caminhar, aquilo que eu sempre falo aqui, irmãos. Se você não sente paz, é melhor desistir de caminhar. Quando tudo está escuro, convém ficar aonde que tem a luz. Você está com a tua mente agora escura. Você está por tomar decisões escuras na tua mente. Procure alguém. Procure alguém principalmente para falar de Deus. Eu me coloco à disposição. Se coloquem à disposição do seu irmão para falar de Deus, para falar das coisas do alto, porque é o que conta nessa vida. Irmão, não tome uma decisão sem falar com o teu irmão de fé. Não faça absolutamente que contrarie a vontade desse Deus, sem consultar o próprio Espírito Santo que está aí do teu lado. E no que eu sempre digo, Senhor, o Senhor está nesse negócio. A verdadeira paz de Cristo é que serve de juiz para você. Seja agradecido. Ser agradecido é a nossa responsabilidade. Olha o que Deus falava, não é? Para aquele povo que estava caminhando no deserto. Deuteronômio capítulo 33, verso 29. Povo de Israel,
como você é feliz. E é isso que ele está falando hoje para você, porque você é Israel espiritual em Cristo Jesus. Nós somos escolhidos por Deus através de Cristo Jesus. Você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Povo de Israel, como você é feliz. Não há ninguém como você. O povo que o Senhor Deus salvou, glória a Deus. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia. Glória a Deus. E você tomará posse das suas terras. Seja qual for o território que esteja passando aí na tua cabeça, que tenha um significado de perda, Jesus já conquistou por você. Vai a Ele, vai a Ele, põe na mão dEle, traga aos pés da cruz. Senhor, esse fardo eu não consigo, eu estou te entregando. Eu tenho certeza que você vai sair muito mais aliviado a partir desse encontro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. E o quinto conselho: quando Jesus está em primeiro lugar na minha vida, meu testemunho auxilia a outros. Olha o que ele vai dizer no verso 16: a palavra de Cristo, que ela habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Você se torna obediente quando você pratica os ensinamentos de Jesus. A palavra não pode entrar em você sem com que você entre nela. Eu sempre digo aqui que você tem que usar a palavra de Deus a seu favor. Não é? Olha o que a Keti falou, cada vez que eu entro nessa cena, eu sempre falo isso, eu sempre ensino isso. Busque entrar na palavra do Senhor. Busque ser o personagem daquela história. Essa mulher que estava ali com aquele fluxo de sangue, não é? Só para que vocês tenham noção, a mulher nos dias da sua regra, no dia que ela estava menstruada, ela era tida como impura. Calcula uma mulher que vivia 24 horas com a consciência de que ela era impura, e no meio das pessoas, ela já se sentia cheirando mal, cheirando podre no meio das pessoas. No entanto, e conforme a Keti colocou, e muito bem, as mulheres na época de Jesus eram discriminadas, elas não podiam nem chegar perto dos homens, que dirá de Jesus, que estava ali com os 12, segurança, os 12 apóstolos empurrando todo mundo que chegava perto dele, que ainda eles não tinham consciência que Jesus tinha vindo para o doente. Oh Deus amado, não podemos estar cheios do Espírito Santo sem estar cheio da palavra. Há uma palavra que eu gostaria que vocês lessem em casa e meditassem sobre, porque essa palavra ela opera dom na vida de vocês, e tenha certeza disso. Ela operou muitos dons na minha vida, glória a Deus, e eu tenho certeza que ela vai operar na vida de vocês. Lucas capítulo 11, verso 13. Se você sendo mau, você sabe dar o melhor para o seu filho, que dirá o Pai, que não há mal algum, Ele vai te dar o Espírito Santo. E quando Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá os dons. Ele faz com que você enxergue coisas que você não via antes. Ele faz com que você compreenda coisas que você não compreendia antes. Ele te traz conhecimentos que você não tinha antes.
São dons que já estão aí operantes dentro de você. Basta exercitar. Quando você vai fazer hoje, não é, um tecnólogo, uma faculdade, você vai ali para se especializar em alguma coisa. Quer se especializar na pessoa do Espírito Santo? Coma esse livro. Engula esse livro. Porque quanto mais você procura a palavra de Deus, mais dom Ele vai te dar. Ele vai fazer com que você, não é, fale a língua dos anjos, fale em mistério, se edifique para edificar a igreja, para edificar os irmãos, para edificar a tua família, e não ter tempo para pensar em pecado. Glória a Deus. Quando você é preenchido pelo Espírito Santo, a palavra Espírito, no grego ela é pneuma, no hebraico ela é ruah, significa ar. Esse ar, essa pneuma, daí o pneu, entendeu? Tá? Pneuma que nos preenche. Isso, o Espírito Santo ele só vai te preencher se você der espaço para que realmente ele te preencha por inteiro. Se você tiver coisas aí que você precisa botar para fora, tire, deixe ele entrar e habitar em você totalmente. Tem coisas ali que impedem ainda que esse Espírito Santo entre em você e trabalhe na tua vida. Te esclareça as coisas que ainda você não está vendo. Faz com que você não tome mais decisão precipitada sem ouvir a voz desse Deus. Quando você dá espaço para que o Espírito Santo ele entra e te absorve por inteiro. Jesus. Ensine e aconselhe uns aos outros com salmo, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Irmãos, a internet ela tomou conta muitas vezes na nossa vida. A gente tem que saber quando uma coisa está ajudando ou atrapalhando. Nós temos que ter, como que eu vou dizer, fugiu o termo, a consciência de que se isso está me fazendo mal ou fazendo bem. Será que com isso eu estou cuidando de outras coisas ou deixando de cuidar de outras? Para pensar. Eu brinco com a minha irmã, eu falo, a tua internet deve estar no fogão, tua internet deve estar no chuveiro. Você não sai da internet, você está na internet o dia inteiro. É mandar uma mensagem, primeiro a meme dela. Esses dias eu peguei uma imagem que tinha um computador acoplado no fogão, eu falei, eu vou te mandar de presente. Eu tenho a impressão que ela está comendo, queimando, ela comendo lá em casa. Veja se a internet está acoplada na vassoura, no rodo, no avental. Deus amado. Que a minha boca pronuncie o louvor ao Senhor e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Salmo 145, 21. E o quinto, ou melhor, e o sexto conselho de Paulo nessas palavras. Quando Jesus está em primeiro lugar da tua vida, Deus é plenamente glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo mostra que devemos glorificar a Deus em tudo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. A conduta do crente está no que ele faz e não no que ele diz. Devemos entregar a Jesus tudo o que fazemos ou dissemos.
Agradecer a Deus por todas as suas dádivas. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, olha que palavra. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, que foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar conta a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Jesus é tudo e em todos. Jesus é o início e o fim em todos, é o alfa e o ômega, o motivo da vida do crente. Ele está em todos por meio do Espírito Santo. Seu Santo Espírito reside em nós, glória a Deus, e é por tudo e por todos. Quando Jesus significa tudo em minha vida, a união espiritual do crente com Cristo é agora e para sempre. Nos primeiros versos desse capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Todos os nossos pensamentos e desejos estão ligados agora no céu. Toda a relação da nossa existência agora só tem lugar no alto. Jesus está em primeiro lugar da tua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, Senhor. Oh, Jesus amado, queremos verdadeiramente, Senhor, entronizar o Seu Filho em primeiro lugar na nossa vida, fazer qualquer coisa das mais insignificantes, como também as mais importantes, tudo, com a Sua anuência, Senhor, com o Seu conhecimento, Senhor, com a Sua aprovação. Nos capacite, Deus, nos capacite a ter essa memória de buscarmos sempre em Ti qualquer passo das nossas realizações, para a honra e glória do Seu nome é que nós agradecemos. Amém.